Meio-dia e meia, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira, hora das notícias do Legislativo, porque ontem os vereadores aprovaram na reunião ordinária de número 61 e por unanimidade, em votação inicial, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que faz acréscimo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 para contemplar uma demanda relativa às emendas impositivas que foram aprovadas na Câmara para execução neste ano. De maneira específica, são acrescidos artigos que possibilitam e estabelecem prazos para que haja um remanejamento da destinação das emendas impositivas quando houver o impedimento técnico da utilização dos valores que venha a ser contestado posteriormente à aprovação desta emenda. O vereador Paulo Haddad, que é o líder de governo aqui na Câmara, justificou a medida. O que diz esses dois artigos? Ele diz o seguinte, que quando você tem a destinação dessas emendas impositivas, isso não foi contemplado até o dia 25 de outubro, cabe ao governo, cabe ao município avisar o vereador que não pôde ser contemplado se ele quer fazer um remanejamento dessa sua emenda. E o artigo 5º fala justamente isso. Ele tem até o dia 10 de novembro para fazer essa indicação. Qual é a preocupação? Qual é a preocupação? A preocupação é de ambas as partes. Do vereador que não vê contemplada a sua emenda impositiva e do governo que vê um aporte financeiro que o vereador destinou que não pôde ser contemplado. Então foi feita uma adequação à legislação atual para que o vereador possa ser atendido dentro das suas emendas impositivas, dentro das suas indicações. Ainda na reunião ordinária desta última segunda-feira, os parlamentares aprovaram também em primeira análise a proposta do vereador Zé Carlos, que determina o fornecimento de um material informativo sobre o combate à violência doméstica nas escolas de Campinas. Segundo a proposição, o material deverá ser elaborado pelo Poder Executivo, incluindo as formas de violência e meios para a obtenção de ajuda, e disponibilizado pelas escolas municipais, às mães ou às responsáveis pelos alunos. Nós resolvemos fazer essa cartilha para informar sobre a violência doméstica, porque muitos pais, além da violência contra as crianças, contra o seu cônjuge, entendeu? Então nós resolvemos fazer essa cartilha. O senhor acredita que a criança, com base nessa cartilha, ela vai entender melhor quando a sua família ou quando acontece um caso de violência doméstica e até saber onde procurar ajuda? Claro, sem dúvida nenhuma, é por isso que nós estamos fazendo a cartilha. A cartilha vai trazer todas essas informações para que não só a criança, ou seja a mãe, ou seja o pai, após lerem essa cartilha, para que eles mudem esse posicionamento e passa a ter um convívio melhor familiar. Ontem ainda o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, recebeu um parecer técnico sobre maus tratos aos animais. Durante o intervalo regimental da 61ª reunião ordinária, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Rossini, recebeu formalmente do presidente da Associação dos Amigos de Animais de Campinas, Flávio Lamas, o parecer técnico sobre maus tratos aos animais durante os eventos no município. Esse relatório foi solicitado pela associação no dia 5 de agosto, na segunda reunião da Comissão Especial de Estudos, para analisar e discutir sobre a realização de feiras agropecuárias, provas equestres, exposições, leilões e rodeios no município de Campinas, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. Rossini leu o documento e tornou público para os vereadores. Requerer a entrega formal dos pareceres enviados por doutora Vânia de Fátima Plaza Nunes, médica veterinária sanitarista, diplomada em Ecologia e Educação Ambiental, Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental pela Unicamp, a qual participou da reunião supramencionada. Considerando as provas técnicas contidas nesses documentos, solicitamos ao nobre presidente da Câmara Municipal o encaminhamento a todos os vereadores dessa Casa Legislativa dos respectivos pareceres técnicos,
dos quais contém estudos científicos e jurídicos acerca da comprovação dos maus tratos aos animais em rodeios. Para você rever todas as discussões e votações sobre a reunião ordinária de número 61, é só acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo e você encontra a reunião ordinária de número 61. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Otto Alejandro, que protocolou um documento questionando a fiscalização do excesso de barulho em casas noturnas da cidade. Durante reunião ordinária, o vereador Otto Alejandro registrou a indicação número 8.996 de 2023, pedindo a criação de um departamento na Secretaria Municipal de Urbanismo direcionado à aferição sonora no município de Campinas. De acordo com o parlamentar, essa fiscalização é necessária para que a inspeção seja aplicada com exatidão. Nós tivemos lá com o pessoal da Brasel, Matheus, e uma comissão de donos de bares e restaurantes, solicitando e questionando o modo em que tem sido feito as aferições da Guarda Municipais nos bares e restaurantes da cidade de Campinas, que tem sido feita de forma irregular e os comerciantes têm sido autuados, multados irregularmente. O que motivou essa indicação foi a procura do presidente da Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Campinas, pelos vereadores Otto Alejandro, Arnaldo Salvetti, Permínio Monteiro, Gustavo Peta, Jair da Farmácia, Zé Carlos e Edson Ribeiro, para expor o quanto o setor está sendo prejudicado pelo atual decreto número 22.242, publicado no Diário Oficial em 14 de julho de 2022, reforçando o pedido de que mudanças sejam feitas, eliminando burocracias, trazendo regras mais claras com relação à altura do som, beneficiando os moradores da cidade. Ela não está sendo cumprida e ela é de difícil entendimento. E aí que começa a ter a dificuldade. A gente tem um decreto que foi aprovado, aumentando o nível de ruído, porque é muito complexo de colocar a regra atual, que é a NBR que fala do qual que é os decibéis que a cidade utiliza. A partir do momento que a gente entendeu, e inclusive a Brasel nesse sentido contratou o Vlad, que é um técnico de som, a gente fez um estudo que a gente vai apresentar para as autoridades no Ministério Público, falando de que hoje a cidade não é uma cidade com decibéis baixos, é uma cidade que já tem barulho, então isso tem que ser levado em consideração, e isso está na lei para ser levado em consideração, só que na hora que a fiscalização vai fazer a fiscalização, ela não entende isso e não sabe fazer a fiscalização dessa forma. Então a lei, ela existe, ela só precisa ser colocada da maneira correta, e para ser colocada da maneira correta, precisa que esse entendimento da forma como que ela funciona seja passado para todos os fiscais, para todos os comerciantes. E nisso a Brasel está se propondo a fazer, já contratamos esse estudo para Barão de Itapura, estamos no meio do processo, já colhemos os dados do Cambuí, e ainda a gente já fez um pedido para a Prefeitura de apresentar outras áreas com bastante incidência de reclamação, de barulho, para a gente entender. Essa é uma área mista com perfil de entretenimento. E se essa área ela já tem um barulho a mais, por exemplo, a Barão de Itapura, às 6 horas da tarde ela tem mais barulho do que 55 decibéis. Então ela não deveria ser medida nos comerciantes por 55, e sim pelo barulho que ela já tem, porque a cidade já é uma cidade que tem um barulho por natureza. Então tudo isso está escrito na lei, a gente só precisa fazer com que ela aconteça de maneira prática e com clareza para todo mundo. Eu gostaria de deixar aqui bem claro que ninguém está pedindo para a Guarda Municipal ou Departamento de Urbanismo não fazerem as fiscalizações. Tem que fazer sim. Quem tiver errado tem que ser punido, mas que faça da forma correta. O vereador, com o apoio dos parlamentares presentes, propôs a criação de uma frente parlamentar em defesa da categoria de trabalhadores de bares e restaurantes. Nós tivemos uma reunião ali no plenarinho com 11 vereadores. Eu tive a ideia aqui, nós vamos criar a frente parlamentar para defender esses trabalhadores, e nós vamos nos reunir sim
junto com os responsáveis pela Prefeitura de Campinas e também com os responsáveis do Ministério Público, para mostrar que da forma que está sendo, está errada, tá certo? Então podem contar com a nossa luta e trabalho. A Câmara Municipal de Campinas aprovou a criação da Frente Parlamentar pela criação do distrito de Viracopos, que vai ser presidida pelo vereador Felipe Marquesi. O requerimento de número 1982 de 2023, de autoria do vereador Felipe Marquesi, que requer a formação de uma frente parlamentar para discutir a criação do distrito de Viracopos, foi aprovado em reunião ordinária. Foi protocolado através deste vereador esta frente parlamentar da criação do distrito de Viracopos. É o início das discussões nessa casa de avanços para a região de Viracopos. Com o aumento populacional da região, a demanda por mais equipamentos públicos e desenvolvimento é grande. Sabemos de quantas dificuldades aquela região tem. É uma região muito populosa, é uma região que tem muitas pessoas que trabalham em tantos lugares da nossa cidade. A criação da frente parlamentar seria o início das discussões para transformar a região em um distrito. E sabendo disso, nós pedimos a criação desta frente para a criação de subprefeitura, de uma UPA 24 horas, de hospital em Viracopos, também de ações que a prefeitura possam realizar como um distrito de Viracopos, assim como tem em Barão Geraldo, em Souza, distrito do Ouro Verde, distrito do Campo Grande. Então eu protocolei para o início dessa discussão, e essa discussão amplia, né, a visão dos comerciantes, anima também novas empresas para se instalarem na região de Viracopos, e nós iremos trabalhar pelo avanço daquela região do Campo Belo, da região do Cidade Síndia, uma região tão grande que precisa de muitas ações importantes, e o distrito e essa discussão trará esse amplo debate. O vereador Fernando Mendes vai comandar a Frente Parlamentar Campinas, China. A Frente Parlamentar Campinas, China é presidida pelo vereador Fernando Mendes. Toda a frente parlamentar ela discute uma série de interesses. Ele é pontual com relação a interesses econômicos, esportivos, a fusão relacionadas a convênios. A China hoje ela tem uma importância muito grande na cidade de Campinas por conta das grandes empresas que aqui estão. O próprio povo chinês, a própria comunidade chinesa hoje, ela está representada pelos seus arquitetos, engenheiros, professores, sem se falar do comércio, que é vasto, que é muito grande. E nós temos hoje uma linha de consciência que essa integração, essa frente parlamentar vai desenvolver muito no que diz respeito também à tecnologia, à questão da ciência, uma série de setores culturais e esportivos. Ainda segundo o parlamentar, que também é presidente da Comissão Permanente de Administração Pública, a Frente Campinas China vai propor mais parcerias entre o poder público e privado com o capital chinês. Campinas já é cidade irmã de duas cidades chinesas. Nós temos já no nosso calendário a comemoração do aniversário chinês e a comunidade aqui só cresce. E em conversa com os grandes empresários da cidade, relacionada à BID, a CPFL, por exemplo, eles mesmos nos solicitaram essa possibilidade de se criar essa frente parlamentar, onde eu aceitei esse desafio. Com a criação da frente parlamentar e, consequentemente, o estreitamento dos laços com a China, Campinas vai receber ainda mais investimentos, de acordo com Fernando Mendes, que é o autor da proposta. O estreitamento desse laço só tem a ganhar a cidade de Campinas. Hoje nós temos consciência do poderio que é a China, através das suas grandes empresas, através dos seus representantes, em todos os segmentos. Seja ele profissional, seja ele de educação, seja na questão tecnológica, seja na questão esportiva e, acima de tudo, dentro do desenvolvimento voltado à própria questão financeira, né? Os investimentos na cidade e tudo isso, com certeza, a cidade de Campinas só tem a ganhar. A vereadora Guida Calisto promoveu um debate na 5ª reunião extraordinária da Comissão de Educação e Esporte sobre a importância do derby campineiro. A intenção é registrá-lo como patrimônio cultural
imaterial de Campinas. Para a vereadora, se tratando dos dois times mais tradicionais da cidade e dos mais antigos do país, os jogos entre Ponte Preta e Guarani têm uma importância que transcende o esporte e se mistura ao DNA cultural, identitário e tradicional da cidade de Campinas. A gente fez um importante debate aqui, porque o nosso mandato fez um pedido de registro do derby como patrimônio imaterial, né, cultural imaterial de Campinas. Porque foi como foi dito aqui, o derby ele é um elemento de identidade da nossa cidade. Quando eu vou viajar, quando eu estou fora da cidade, que eu falo que eu sou de Campinas, as pessoas logo falam: ah, você é Guarani ou Ponte Preta? O pedido incentiva ações de preservação da história da cidade. E hoje aqui, com essa mesa, com essa comissão de Educação e Esportes, com os debatedores, levantaram aqui vários elementos, que se a gente não valorizar esse patrimônio, a gente está correndo um risco, inclusive, de apagar com a nossa identidade, né? De invisibilizar a nossa identidade. E a gente sabe a importância que se tem em um povo que tem memória, que tem identidade. Então, esse registro é importante, porque você guarda isso como uma memória histórica, como um fator histórico, uma memória importante. Entre os presentes, a valorização do derby coloca em xeque a instituição da torcida única. Eu acho que a proposta da Guida é muito válida porque ela desperta para a necessidade de se cuidar melhor da história, dos personagens e da trajetória do clássico. E também gera uma outra consequência, conversas que podem levar a uma reflexão com as duas torcidas sobre a atuação dos dirigentes e uma atuação conjunta para acabar com essa excrescência chamada torcida única. O meu pai é uma pessoa, por exemplo, que não tem uma peça de roupa verde, né? E se ele vê alguém da família de verde, ele vai fazer um comentário, né? Mas, por essas ironias do destino, o melhor amigo dele, assim, mais antigo, é bugrino, né? E eles convivem, assim. Então, eu acho que também quem é campineiro, né, e torce para algum dos dois times, eventualmente vive essas situações. É preciso formar o torcedor, para que o torcedor não seja apenas um consumidor, também seja um cidadão. Para que ele tenha ideia dos seus direitos, dos seus deveres e, principalmente, que ele cobre que os dirigentes cuidem de maneira satisfatória e cuidadosa desse clássico chamado derby campineiro. A gente debate muito a questão política, a questão da defesa dos direitos, a luta antifascista, que é muito presente, infelizmente, muito presente no futebol brasileiro. E outro ponto também que me chamou bastante atenção foi ele dizer o seguinte, que hoje uma criança que nasce em Campinas, ela falar que ela é ponte pretana ou que ela é bugrina é um ato de resistência. Por quê? Porque os outros... Essa coisa da falta de valorização, de fortalecimento dos nossos times, está levando as nossas crianças, né, os pequenos aqui da cidade, a escolherem outros times, né, que nem têm identidade com a nossa cidade. O vereador Paulo Haddad protocolou uma moção contra a redução de investimentos na saúde e educação. A moção de número 181 de 2023, de autoria do vereador Paulo Haddad, apela ao Ministério da Fazenda para que não seja aprovada a redução dos investimentos aplicados na saúde e educação. É um aporte de 20 bilhões de reais, né, com a nova forma de você controlar os gastos públicos, não temos mais o teto de gastos, mas também agora temos o arcabouço fiscal, nós temos aí um aporte financeiro maior. E a legislação, ela é muito clara, são 18%, né, investido na educação e 15% investido na saúde, o governo federal. A nível estadual, 17%, né, e aí isso, todos os municípios têm que arcar com isso. O corte dos investimentos para a saúde e educação afetaria não só Campinas, mas toda a região metropolitana. Campinas, ela aporta 76% de tudo que é gasto na saúde. 2,3% do governo estadual e 19% do governo federal. Então, se o governo federal ainda não der, não trouxer ou não aportar esse valor, com certeza vai fragilizar mais ainda a população de Campinas.
E não é só Campinas que faz uso, né, do nosso Sistema Único de Saúde. 20% da população, 20% dos usuários são de fora de Campinas. A possível falta da vacina contra a catapora aqui em Campinas levou a vereadora Débora Palermo a solicitar informações concretas da Secretaria Municipal de Saúde. A vereadora Débora Palermo protocolou o requerimento 1977 de 2023, solicitando informações da Secretaria Municipal da Saúde referente à falta da vacina contra a catapora no município de Campinas. Nós soubemos através da imprensa e da rede também, né, de saúde, a falta dessa vacina muito importante para as nossas crianças, né? E se tratando de vírus, a gente fica muito preocupada com uma volta dessa doença e uma proliferação muito grande. Então o requerimento foi para saber como é que a Secretaria de Saúde está lidando com isso, qual é a causa, por que está faltando, como é que eles estão gerenciando isso e a previsão de trazer de novo, né, de ter os bancos aí de vacinas normalizados. A vacina é recomendada a partir de 12 meses e para todas as crianças, adolescentes e adultos suscetíveis. A Secretaria da Saúde alerta a população para manter a caderneta de vacinação em dia e se proteger de várias doenças que são preveníveis. Uma delas é a catapora, transmitida pelo vírus varicela zoster. Ela se manifesta com maior frequência durante o fim do inverno e o início da primavera. É contagiosa, mas geralmente benigna e acomete com maior frequência as crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os 10 países com mais crianças pequenas sem nenhuma dose das vacinas de rotina e com maior risco de retorno das doenças já controladas. A cobertura vacinal ela é muito importante para a erradicação e manter essas doenças fora da sociedade, né? E quando falta, o risco grande é esse. Principalmente considerando que o Brasil tem recebido muitos imigrantes de outros países onde não há cobertura vacinal, né? Então, nós já tivemos recentemente casos, né, de voltar algumas doenças por conta de falta de vacina de pessoas que vieram de outros países. Então, essa é uma preocupação muito grande sempre com a saúde pública. Hora de homenagem aqui no Câmara Notícia, porque em reunião solene, o vereador Major Jaime e o ex-vereador Vinícius Gratti entregaram diploma de mérito jurídico e diploma de mérito médico a personalidades que se destacaram nas respectivas áreas. Confira como foi. A última reunião solene da Câmara homenageou 8 personalidades. Os propositores foram o vereador Major Jaime e os ex-vereadores Tenente Santini e Vinícius Gratti. Todos estão vindo para uma casa de leis que, além da atribuição de legislar, né, criando as suas leis para o município, também tem a obrigação de homenagear personalidades, pessoas, instituições e fazer da maneira que é mais correta. Um evento solene, destacando para a sociedade, né, os feitos de cada um. O diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, foi entregue aos profissionais que se destacaram pelos serviços prestados à comunidade. 2 personalidades receberam essa indicação, sendo uma do Major Jaime e a outra do ex-vereador Vinícius Gratti. Eu só gostaria de salientar que a gente escolhendo a profissão certa, as coisas dão certo. A Covid me tornou mais sensível. Eu caminhando para os meus 57 anos de idade, 30 de formado, tratamos na nossa equipe quase 30 mil pacientes. Eu, particularmente, tenho 3.154 pacientes tratados sem nenhuma intubação, sem nenhum óbito, com no máximo 15 dias internados. O vereador Major Jaime ainda concedeu um diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho em reconhecimento aos serviços prestados à cidade de Campinas ao policial militar. Tornei-me advogado. Tive a capacidade de defender pessoas perante a justiça e evitar alguns abusos e distorções que sei que um processo pode fazer.
A Escola Paulista de Formação e Especialização de Vigilantes, na figura de sua fundadora, recebeu do vereador Major Jaime o diploma de honra ao mérito pelos trabalhos prestados à sociedade. Quero dizer que não é fácil para uma mulher estar à frente de uma empresa em um segmento tão masculino, mas é um prazer e um desafio diário dirigir essa escola que é a minha vida. São 27 anos de muito trabalho, renúncias, aprendizados, conquistas, alegrias, choros, desafios, satisfação, mas acima de tudo, muito amor. Por conta da pandemia da Covid-19, algumas homenagens de ex-vereadores só puderam ser entregues na solenidade deste ano. O ex-vereador Vinícius Gratti concedeu o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida à Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Essa orquestra sinfônica que tem um prestígio excepcional à nossa cidade. A Orquestra Sinfônica foi a primeira instituição do gênero a surgir em uma cidade brasileira fora da capital de estado. Documentos de 1929 vieram à tona em outubro de 2014, comprovando que a Sinfônica de Campinas foi criada formalmente em 6 de outubro deste ano de 1929, como Associação Sinfônica Campineira. Então, a Orquestra Sinfônica é uma das mais antigas do país em atividade, se não a mais antiga. Para nós, como orquestra, a nossa função e a nossa missão na cidade de Campinas tem sido, nesses quase 95 anos, de, a exemplo do chefe Tel, alimentar as pessoas, alimentar a alma das pessoas com a boa arte, com a boa música, com vários estilos e alcançando a vários públicos. E essa é uma característica, faz parte do DNA da nossa orquestra. A personalidade que recebeu a honraria foi a diretora de teatro de Campinas, já in memoriam. Nós, amigas, amigos, companheiros de arte e cultura, queremos agradecer a homenagem hoje prestada nessa casa à querida e eterna Tereza Aguiar. Tereza nos preparou para falar em público, para ser o melhor em tudo que a gente for fazer na vida. Ela é uma mestra, uma grande artista e que ela fique perpetuada na nossa memória cultural da cidade de Campinas. O diploma de mérito gastronômico foi concedido também pelo ex-parlamentar Vinícius Gratti ao culinarista da cidade por sua contribuição gastronômica. E hoje ter esse prêmio, né, vamos dizer assim, esse reconhecimento, me faz pensar, me faz lembrar que eu não me arrependo de ter ficado no Brasil. O pessoal aqui, Campinas principalmente, né, me acolheu desde o início. Finalizaram as homenagens da reunião a entrega das 2 medalhas Arautos da Paz, concedidas pelo ex-vereador Tenente Santini e representado pelo vereador Major Jaime. Eu, doutor Márcio, fui uma dessas vítimas do Covid. Enfrentei, Major Jaime, a internação e me considero vitorioso, graças a Deus, por ter vencido após ter sido internado, né? Perdi também parte da função pulmonar, mas graças a Deus foi permitido eu continuar aqui.